Meu boa noite para a nossa classe bíblica, onde vamos falar hoje sobre fidelidade. Estou muito feliz pela presença do professor Sérgio, da sua irmã Regina, que temos orado bastante, a irmã Tânia, o irmão Wagner, a dupla, agora a nova dupla de oração, a irmã Iraneide e a irmã Hilda. Que bênção, a irmã Marileide no comando ali. Que bom, viu, irmã Marileide? Então, uma boa noite a todos. Nós vamos louvar a Deus. Solte a voz, cantando então um hino nesse momento, e após o hino, o irmão Wagner, da nossa igreja de Vila Valqueire, vai fazer a oração. Então vamos cantar e vamos louvar a Deus. Vou fechar meu microfone para poder cantar também. Vamos lá. Obrigado por vocês estarem aqui. Agora nós vamos ter a oração pelo irmão Wagner.
Então, se possível, vamos ajoelhar os que puderem se ajoelhar para nós podermos falar com Deus, tá bom? Ok. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos reunidos aqui, como a música falou, unidos pela palavra, Senhor, querendo aprender do Senhor, porque temos muita coisa para aprender, Senhor. Verdade, Pai. Então, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, e que a gente venha entender a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o ministro que vai falar da Tua palavra, Senhor. Que dê sabedoria a ele, que ele seja ungido pelo Teu Espírito, Senhor. Amém, Senhor. Que não seja falado aquilo que o homem quer que fale, mas aquilo que o Senhor quer que fale, meu Pai. Nós entregamos em Tuas mãos esse estudo e o que o Senhor faça melhor que minhas palavras, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bênção. E Pastor, Pois não, irmã Neide? eu quero dar uma boa noite aqui especial para o meu filho, que agora ele está aí, tá bom? Não podia faltar, pode dar. Oi, meu amorzinho Daniel, meu filho, eu te amo, feliz em te ver, meu amor. Boa noite, mãezinha. Muito obrigado, também te amo. E meu boa noite aí também para os demais, pastor, e os demais irmãos em Cristo. Obrigado, Daniel. E olha, irmão Wagner, o Daniel não ouviu quando eu fiz aquele desafio há pouco para o irmão, de que se prepare, que da mesma maneira que o Daniel está ministrando a classe bíblica, já está aqui fazendo bonito, para a honra e glória de Deus. O irmão está recém-batizado, tudo bem, mas já vai treinando aí, tá, irmão Wagner? Quem sabe uma hora vai estar o irmão ministrando para a honra e glória de Deus. A irmã Inida já está me olhando ali também, a irmã Iraneide. Saiba que todos nós, ao recebermos a palavra, o que Deus quer é capacitar-nos para também compartilharmos para outras pessoas. Agora, se você achar que o seu dom não é este e não quiser pedir este dom a Deus, tudo bem, mas uma coisa é certa, os dons que a gente pede, ele tem prazer em dar. Então, pedir o dom do ensino é muito bacana. Então, viu, Daniel, contigo a palavra, que Deus te abençoe e que seja uma bênção falar de fidelidade para nós. Perfeito, pastor. Muito obrigado pelas palavras iniciais. Então, mais uma vez, meu boa noite. Com certeza esse vídeo vai para o YouTube, para o canal do ID. E aqui eu já deixo registrado também meu bom dia, boa tarde ou boa noite, para quem estiver aí pelo YouTube acompanhando nosso grupo de estudo. E é com muita satisfação, pastor, que hoje nós vamos estudar sobre fidelidade. Eu vou compartilhar minha tela. Nós vamos entender o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. E aqui até mais amplo sobre o dinheiro. Deixa eu só ajustar aqui minha tela. Perfeito. Meus irmãos, então, estamos na nossa lição número 7. E como eu disse, nós vamos entender um pouco mais o que Jesus, o que a Bíblia nos traz a respeito do dinheiro. E é interessante a gente notar que, na nossa realidade atual, muitas vezes nós somos tentados pelo dinheiro, pelos aspectos financeiros, e essa imagem representa bem, muitas vezes a gente recebemos essa isca, que é o dinheiro, para nos desvirtuar do caminho de Deus. E a gente vai aprender um pouco mais, o que Jesus ensinou sobre os aspectos financeiros. E esse dado é muito interessante. A respeito do dinheiro, foi o segundo tema mais abordado por Jesus, O primeiro tema foi sobre Deus e o amor de Deus. E o segundo tema, que Jesus mais falou, as parábolas, em diversas situações, o contexto e o cerne das mensagens do próprio Jesus era o dinheiro. Então, por aqui, nós já conseguimos perceber que essa é uma
como a gente viu na imagem anterior, uma isca, uma armadilha, né? Na qual o inimigo ele faz uso para nos desvirtuar dos retos caminhos do Senhor Jesus. E Cristo, ele aprova a devolução do dízimo. Olha o que fala em Mateus 23, 23, onde Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, aqui a gente percebe, aqui ele está fazendo mais uma vez uma repreensão aos escribas, aos fariseus. A gente observa que no ministério de Jesus aqui, enquanto esteve na Terra, houve sempre esse embate, né, dos supostos guardadores da lei e da Bíblia da época, como eu costumo falar, e o próprio Jesus Cristo trazendo as correções, né? Porque não é que Jesus trouxe, eu já abordei sobre esse aspecto, Jesus não trouxe, digamos assim, novidades para a vida cristã. Ele simplesmente trouxe atualizações, né, ou correções daquilo que já estava previsto no Antigo Testamento, e as pessoas desvirtuaram, especialmente através dos escribas e fariseus, que colocaram ali a tradição dos homens, né, misturado com os ensinos de Deus. E aqui, no momento que Jesus faz essa repreensão, porque vocês, fariseus, estão dizimando, mas o mais importante vocês não fazem, que é a justiça, a misericórdia, a fé. E aí a gente vê que Jesus, ele próprio atesta que aquele dízimo ele é realmente válido, porque ele diz: olha, vocês deviam fazer estas coisas, ou seja, a fé, a misericórdia, a justiça, mas sem omitir aquelas. Ou seja, tem sim que dizimar e tem que fazer todas essas ordenanças aqui, da justiça, da fé e da misericórdia. Então, aqui, a gente já vê que o próprio Jesus, que é o nosso exemplo perfeito, ele era condescendente ou afirmou que sim, o dízimo é uma atividade prevista, correta para o cristão executar. E a gente vai entender um pouco mais sobre esses aspectos. E quando se fala de dinheiro relativo à Bíblia e o que Deus nos ensinou, a gente tem duas nuances aqui. Nós temos dois tipos de adorar a Deus por meio das finanças: o dízimo e a oferta. E qual foi o primeiro exemplo na Bíblia que alguém devolveu o dízimo? Isso vai estar lá em Gênesis 14. Então, observem que o dízimo não foi uma coisa criada recentemente, ou até mesmo na época de Jesus. Então, lá em Gênesis 14, no verso 20, a gente vai ver que o próprio Abraão, que na época se chamava Abrão, ele já dizimou. Olha o que é dito lá: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então, de todos os espólios ali dos adversários vencidos nas guerras, Deus, ou melhor, Abraão, ele dizimou. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre o dízimo. Eu vou só tirar aqui eu acho que vocês estão escutando o barulhinho, né, da WhatsApp. Eu vou tirar aqui o som. Bom, vamos dar continuidade. Então, o dízimo, a própria palavra, ela já indica que o dízimo diz respeito à 10ª parte. A 10ª parte de quê? De tudo o que recebemos. Aí aqui, para a gente entender, eu gosto muito de uma ilustração que eu aprendi. Eu vou até tirar o compartilhamento de tela. Eu gosto muito, para eu ver o rosto de vocês,
eu gosto muito de uma ilustração que eu aprendi com o irmão Geraldo, aqui na igreja de Amaralina, que me fez compreender bem essa questão, que é a seguinte: imagina que você vai montar um negócio e você vai ter um sócio. E esse sócio, vocês vão montar, eu não sei aqui o que cada um tem afinidade. Estou vendo aqui o meu amigo, professor Sérgio. Então, digamos, Sérgio, que você já é um camarada experiente, já deu bastante aula, já assumiu cargos de direção, e aí você tem a oportunidade de montar sua própria escola. Você vai ser o dono de uma escola particular, por exemplo. E aí você consegue um sócio. E aí, olha o que esse sócio propõe para você. Sérgio, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o terreno. E aí você fala, que maravilha, normalmente a gente ia dividir, né? Normalmente se tem 2 sócios, é metade, metade. Cada um entra com uma parte, o outro entra com a outra, né? Mas esse sócio, ele é muito bom, o seu sócio. Ele fala assim, eu vou comprar o terreno. Pô, digo mais, Sérgio, eu vou construir a escola. Aí você fica maravilhado. E aí ele diz, mas fala o seguinte, eu vou mobiliar ela toda, todas as carteiras, os ar-condicionados, as mesas. E ele ainda é caprichoso, ele pega aquela lousa interativa, enfim, a escola mais bem estruturada que você imaginar. E ele monta aquela escola e faz tudo. E você até agora não entrou com nada. Você só, no final, tudo pronto, ele fala assim, seu sócio, Sérgio, agora é o seguinte, eu quero que você trabalhe, e esse sócio, ele é tão especial que ele é capaz de te dar até saúde para você ter vigor para trabalhar. E ao final ele fala assim, Sérgio, agora é o seguinte, toma de conta da escola, você é como se fosse um mordomo, toma de conta dessa escola, você vai gerir, vai trabalhar, eu só quero uma coisa, me devolve só 10%. O que você acharia desse negócio, Sérgio? Fala aí para mim. É vantajoso ou não é? Excelente, né, irmão? Seria realmente... seria não. É excelente, porque o nosso Deus, ele trabalha dessa maneira. Né? Acho que a internet deu uma falhada. E o interessante, irmão, Travou. é que é dessa maneira, né, que o nosso Senhor trabalha, e tem gente que não quer devolver nada, ainda quer ficar com tudo. Imagina, recebe tudo de graça, né, e não devolve. Imagina isso vai acontecer. Vamos ver aí o que é verdade. Perfeito, acho que minha internet aqui deu uma oscilada, mas o fato é esse. Deus, ele fez e montou esse negócio conosco. Ele nos deu vida, nos deu saúde, nos deu perfeição, nos deu um intelecto, ele nos deu o planeta Terra, ele nos deu tudo. Tudo provém dele. E a única coisa que ele pede é que de tudo que ele me deu, quando eu gero renda e vem para mim, que já é dele, eu só preciso devolver 10%. É muito pouco, não é verdade? Então, dito isso, pergunta, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse aspecto? Eu gostaria de comentar que o 10%, né, seria do bruto, não é o 10% do líquido, né, do nosso salário. Nós que somos assalariados, o 10% é do total, do que a gente ganhou. Perfeito, Wagner. Perfeito. Eu tinha essa dúvida também. E eu vou dizer para você, eu já tinha 1 ano de batismo, de batizado, quando eu consegui compreender como realmente nós devemos adorar a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. E aí é interessante que às vezes você questiona até, mas Senhor, se eu devolver do bruto, o valor devolvido é maior. Isso vai comprometer os outros aspectos da minha vida financeira. Porém, o mais incrível é que Deus, e a gente vai ver lá em Malaquias, um texto que fala muito bem disso,
E Deus, ele provê. Quando você é fiel, você é obediente. Quando a gente vai lá para Deuteronômio, no capítulo 28, ali quando o povo de Israel já estava chegando à Terra Santa, a Terra Prometida, Moisés ali, momentos antes de ele morrer, falecer e ser levado por Deus, ele passa, digamos assim, as orientações finais, porque ele próprio, a gente sabe, e por uma certa indisciplina dele, ele mesmo, Deus disse que ele não entraria na Terra Prometida, o próprio Moisés. E ali, no capítulo 28 de Deuteronômio, se vocês quiserem depois, deem uma olhada lá, existem as bênçãos da obediência, é o subtítulo. Bênçãos da obediência. E aí depois vem os castigos da desobediência. Então, esse capítulo ele deixa muito evidente. Então, quando nós somos obedientes a Deus, e aí reforço a importância da atuação do Espírito Santo para nos convencer, para nos mostrar essas verdades. E hoje a gente está estudando mais uma verdade, que é a respeito dos dízimos, das ofertas, dos aspectos financeiros no contexto bíblico. Então, quando nós somos obedientes, nós temos bênçãos. E a gente vai ver um verso muito significativo, se não me engano, de Malaquias, logo mais. Tá? Então, nós devemos dizimar sobre o bruto, porque tudo aquilo que vem no meu bruto é o que eu recebi. Eu tinha essa dúvida, viu, Wagner? Eu pensava assim, não, mas o imposto de renda, ele já foi abatido, eu não peguei no dinheiro do imposto de renda. Por exemplo, eu tenho que dizimar sobre o bruto, que inclui o imposto de renda, o desconto, né, do imposto de renda? Sim, devemos, porque o imposto de renda, ele é descontado porque ele se reverte em um benefício para nós. Ele nos é entregue de outra maneira. Aí é lógico que a gente, principalmente aqui no nosso país, que a gente tem ou tinha, né, ainda tem, né, uma corrupção sistêmica, a gente sabe que muitas vezes o que é recolhido no nosso imposto de renda, ele não é tão bem convertido assim nos benefícios para nós próprios, né? Porém, a ordenança bíblica ela é muito clara. E aí tem os outros aspectos, né? Já é um outro tema bíblico com relação aos governantes, nossos líderes, que a gente também sabe. Eu não lembro de cabeça a passagem onde todo rei, né, ou líder, ele é colocado naquela posição por Deus ou ele é permitido, né? Há, no mínimo, a permissão de Deus para que ele esteja naquela condição. Então, nós sim, Wagner, concluindo, devemos dizimar sobre o bruto. Sim. Daniel, eu posso falar um negocinho que aconteceu comigo na minha vida e a palavra do Senhor tem exemplos bons e exemplos maus, né? Para a gente seguir os bons e não seguir os maus. Quanto ao dízimo, um período da minha vida, eu entrei no cheque especial e eu não conseguia sair do cheque especial. O que é o cheque especial? É um dinheiro que você usa do banco, né? E quando chega teu salário, na data do teu salário, automaticamente é descontado o valor que você pegou. E eu vivi assim por algum tempo. Foi minha esposa que me abriu os olhos, falou Wagner, você está dizimando errado, porque eu ainda dava o dízimo, mas só que as primícias, né? A primeira coisa que acontecia com o meu salário, quando batia na conta, era o banco tomar. E aí depois eu dizimava, porque eu não podia chegar na frente do banco. O banco, ele que gerencia, né? Então eu estou falando esse erro que eu tive na minha vida, porque para ficar de exemplo para os outros, né? Porque se alguém pensa que o cheque especial, né, o dinheiro que a gente usa, eu não uso mais, graças a Deus, e nem quero usar. Mas são benefícios que a gente tem que tomar cuidado, que o mundo nos oferece, que é uma armadilha para a gente. Entendeu?
Perfeito, Wagner. Muito obrigado por sua colocação. E aí me faz lembrar aquela primeira imagem da apresentação. O inimigo, ele vai querer fazer você Foi exatamente o sair. que eu pensei, Daniel. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Aquele anzol com aquele dinheiro, né? E a gente cai. Se a gente não tiver um Espírito Santo, realmente a E o gente cai. inimigo, Wagner, ele é muito sagaz, no mau sentido da palavra. Sagacidade tem um aspecto, uma conotação positiva, mas tem também a negativa. E ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu não estou dizendo que o seu seria esse, não é isso. Mas ele sabe qual é o meu ponto mais fraco. E o inimigo, às vezes, ele vai atuar ali, ou por intermédio de outros pontos para atingir o meu ponto mais fraco. A gente bem sabe que o aspecto financeiro, ele é assim, muito importante para o bem-estar da família e para a vida conjugal. Né? Existem até alguns adágios nesse sentido. E aí, por exemplo, pode haver uma divergência conjugal que, para o inimigo, é mais vantajoso ele atuar ali. E aí ele tenta utilizar mecanismos para me atingir na vida conjugal. E aí, digamos, por exemplo, que eu não sou, estou dando um exemplo aqui, que a pessoa não tem uma tendência, por exemplo, para o adultério, que também é um aspecto bastante trabalhado pelo inimigo, é a questão da lascívia, da concupiscência, da luxúria, sobretudo nós homens, né? E a gente vai falar também sobre esses temas mais à frente, mas ele pensa, como é que eu faço para desestruturar esse casamento? E eu reforço, o casamento é uma instituição edênica, que vem lá do Éden, assim como a guarda do sábado. E aí ele pode, eventualmente, atuar no aspecto financeiro para causar essa cisão, essa separação entre o casal. Bom, agradeço, Wagner, pelas suas colocações muito pertinentes, mas para a gente não perder tempo, eu vou projetar novamente aqui a apresentação, e eu creio que ficou claro que o dízimo é uma devolução que nós fazemos a Deus, é uma obediência, né? É uma ordenança muito bem clara. A gente vai ver mais textos que falam, que ratificam isso, e é quantitativo, é um valor específico, 10%. E aqui o interessante, aqui uma imagem simbolizando tudo que Deus nos oferta. E o dízimo, ele era usado em Israel de que maneira? Lá no período de Israel ainda. Em Números 18, 21, fala assim, ó, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Eu não sei se vocês recordam, quem já leu Êxodo, Números, quando Moisés subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei, o povo permaneceu lá no sopé da elevação. E eles ficaram preocupados e Moisés não voltava. Ele demorou lá 40 dias, né? E o povo decidiu fazer um bezerro de ouro, na verdade. E ali, praticamente todo Israel adorou ao bezerro de ouro. E em razão disso, inclusive, eles passaram 40 anos no deserto, uma viagem que era para ser em 40 dias, né? Passaram 40 anos e também vocês devem lembrar, né? Quando os espias foram lá ver a terra de Canaã e retornaram e não confiaram em Deus. Então, em razão disso, eles demoraram. Mas o fato é que o povo da tribo de Levi, eles não participaram daquele culto ao bezerro de ouro. E aí, em razão disso, Deus selecionou o povo de Levi para ser os sacerdotes do povo de Israel. A tribo de Levi teve a função de serem sacerdotes. Tanto é que quando houve a divisão da terra prometida entre as tribos, somente uma tribo não recebeu nenhuma terra. Por quê? Porque ela não ia trabalhar naquela terra, gerar frutos da terra. Ela ia ter uma outra atividade, que era a atividade sacerdotal. E aí eles viviam nas
nos territórios das outras tribos, na atividade sacerdotal. E do que eles viviam? É o que está descrito aqui. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, os dízimos recolhidos eram para o sustento, né? Era a herança dos filhos de Levi. E agora, passando para o Novo Testamento, Paulo, ele afirma sobre o sustento do ministério evangélico, semelhante ao que a gente acabou de comentar relativo ao Antigo Testamento. Paulo diz aos moradores de Corinto, verso 13, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Ou seja, o povo, os sacerdotes, eles precisam se alimentar. E aquele que serve ao altar, é do altar que ele tem que tirar o seu sustento. Verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, aqui eu faço até uma pequena observação, porque a gente vê que em muitas igrejas, e eu reforço, aqui a gente não tem a intenção de julgar ou colocar uma igreja ou uma denominação como melhor ou pior do que as outras. A ideia não é essa. A gente está apenas mostrando a verdade bíblica e trazendo paralelos da nossa realidade para que a gente perceba o nosso contexto. Mas o fato é, em muitas denominações hoje, eu vejo que tem pastores que trabalham normalmente, às vezes um trabalho assalariado, e são pastores. E a gente vê aqui, pela palavra de Deus, através de Paulo, em 1 Coríntios, que aqueles que pregam o evangelho, eles vivem do evangelho. E é nesse contexto que entra o dízimo e as ofertas, para que essas pessoas tenham o seu sustento. E olha, eu não sei quem frequenta outras igrejas, mas eu estou para ver alguém para trabalhar tanto, né, pastor Edson, como os pastores aí da igreja adventista. Não falta trabalho. Eu não consigo imaginar um pastor da igreja adventista, eu acompanho, eu converso muito com o pastor Edson, é minha dupla de oração, eu tenho essa satisfação, e é bem complicado até conseguir cumprir todas as missões das igrejas, né, pastor? Daniel, inclusive uma coisa que acontece na igreja adventista, interessante, é que nós, pastores, assumimos uma responsabilidade perante a organização de não termos outra função, outro trabalho, ou seja, damos dedicação exclusiva. Eu acho que eu posso comparar contigo, Daniel. Da mesma maneira que você não poderia abrir um consultório se você fosse psicólogo, tem que se dedicar exclusivamente ao exército. Nós, pastores, nos dedicamos exclusivamente para o trabalho da igreja. E uma outra coisa interessante, eu fiquei aqui observando quando o Wagner falou do testemunho, né, do cheque especial, tem uma frase que a Ellen White fala, e eu vou só citar a frase, não todo o contexto. Ela diz, que devemos fugir da dívida como se fugia no passado, né, na época de Jesus, da lepra. Então, nós temos que fugir mesmo, né, Wagner, de qualquer dívida, como se fosse mesmo uma lepra. Eu queria, Daniel, se tiver aqui uma oportunidade, até dar um testemunho, porque nós estamos falando da fidelidade do dízimo, e também não podemos esquecer que Malaquias fala dízimo e oferta, ambos. E a oferta, ela representa o meu muito obrigado para Cristo, pelo sacrifício que ele fez por mim. Então, se eu reconheço Cristo como o meu cordeiro que tira o pecado, o meu salvador, então eu oferto. E me aconteceu algo interessante. Eu fui aumentando o meu percentual de pacto, né, de oferta, até chegar 10% como dízimo. 10% de dízimo, 10% de oferta. E depois de um tempo, eu fui tocado a querer aumentar, mas aí vem aquela questão, a oferta é segundo as bênçãos que Deus dá, não é assim que Deus fala? Isso. Proporcional.
E eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos com tudo pago, e para falar exatamente esse tema que o Daniel está dando sobre o dízimo. E quando eu cheguei na igreja de College Park, em Maryland, ali em Washington, D.C., nós estamos falando disso, falando da oferta, falando do dízimo, falando de como Deus espera que isso deve acontecer conosco. E ali eu fui tentado a não ofertar. Interessante, porque na minha mente veio uma vozinha que não era de Deus, dizendo assim, aqui a igreja é mais rica que lá no Brasil, então não dá oferta aqui não, dá oferta lá, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, né, no Rio de Janeiro. E eu disse, bom, Deus, não deve ser da ti essa voz, porque a oferta é para adorar a Deus. Então, estou aqui na igreja, estou prestando culto, estou recebendo a bênção de estar aqui com passagem paga. Eu vou adorar a Deus sim. E repreendi o inimigo. E aí, quando eu fui separar a oferta, veio outra voz dizendo, mas então não dá os 10% não de oferta, não. Dá alguma oferta. Eu falei, não, eu vou dar os 10% de oferta. E eu me lembro que, na época, não lembro o câmbio, mas daria mais ou menos $80 de oferta. E eu pensei, puxa vida, realmente $80, eu estou com pouco dinheiro e eu quero, depois dessa semana, eu vou ficar mais 3 dias nos Estados Unidos, eu quero ir a Nova York conhecer. Nunca tinha ido aos Estados Unidos, então aquela tentação, vai faltar só o trem para Nova York, são $70, vai faltar dinheiro. Não vem? Você já sentiu isso, de o inimigo falar assim, olha, não seja fiel não que vai faltar dinheiro? Wagner, eu repreendi aquela voz, peguei os $80 e dei de oferta. Amém. Aí o que aconteceu? Acabou a semana de oração, eu já tinha me proposto a não fazer a viagem, porque eu não tinha dinheiro suficiente para ir a Nova York, e eu estava na porta da igreja, um irmão passou e falou assim, pastor, foi uma bênção ter aprendido sobre dízimo e oferta, e vi que o senhor não só pregou, mas o senhor vive, o senhor acredita. Então, olha, eu queria te perguntar, você não quer conhecer Nova York, não? Eu trabalho como caminhoneiro e faço Washington, Nova York todos os dias, e amanhã cedinho eu estou indo para Nova York, essa madrugada. Ganhei de graça a ida para Nova York. Mas eu queria ainda contar mais um detalhe. Eu só achei tão interessante que eu falei, poxa, já é bênção, né? Então, eu fui com ele de caminhão, aqueles caminhões grandes, cabine grande, atrás da cama, não é uma cama pequena, é cama de casal, beliche ainda. Falei, que conforto, ar-condicionado. Quando chegou 4 da manhã, estávamos chegando já em Manhattan, perto da ilha de Manhattan, mas o caminhão não entra. Então, ele falou, pastor, vou te deixar aqui você vai pegar um metrô, você vai até Manhattan, passa o dia visitando Nova York, quando amanhecer o dia você já vai estar lá, deu as dicas, e quando der umas 4 e pouca da tarde, você pega um táxi, dá um papelzinho esse que eu estou te dando, tá, com o endereço de um posto fora da ilha de Manhattan, que o taxista vai te deixar lá e eu já vou estar com o caminhão lá esperando para você voltar. Então, ganhei a ida e a volta. Ganhei a volta. Mas espera aí, que eu quero contar mais uma bênção, para você perceber quando Deus fala assim, olha, eu vou derramar bênção sem medidas. Quando a gente confia em Deus, ele promete derramar bênção sem medidas. E aí chegou o horário, ó, fui no Empire State, antes de ser derrubado as Torres Gêmeas, eu conheci tudo lá. Perdão, eu fui no Marco Zero, porque quando eu fui, as Torres Gêmeas já tinham sido derrubadas. Eu fui no Marco Zero, conheci o Central Park, conheci o Empire State, que foi o local mais alto. Bacana. Chegou na hora de ir embora, dei o endereço para o primeiro táxi que parou e ele começou a sair de Manhattan. E aí, olhando lá em dólar no taxímetro, eu fui olhando, $20, 25, 30, $50. Eu fui olhando, falei, Senhor, tudo que eu não gastei agora, eu economizei, agora como é que eu vou pagar o táxi? Eu pensei que ia dar ali $10, 15, né? E ele foi dando. Olha como Deus faz as coisas para você entender que ele está na frente de tudo. Eu estava já apavorado, porque quando o taxista parou no posto, deu no taxímetro exatamente $80. Qual foi a voz que eu vi na igreja? Agora eu ouvi de novo.
Ah, você deu lá na igreja $80, vai faltar agora. Como é que você vai pagar o táxi? Eu estava ainda meio assim, sem saber o que fazer. O que eu faço agora? Não tenho. Vou ter que pegar. Como é que eu vou pagar esse táxi? O motorista do caminhão, o amigo do irmão da igreja, abriu, chegou no táxi. Pastor, chegou na hora certa, chegamos quase juntos. E olha, mais uma vez, Deus me abençoou tanto quando eu aprendi a ser ofertante também, pactuante, que eu faço questão de pagar também a corrida do táxi. Amém. Duas coisas chamando a atenção: $80 a corrida, exatamente o valor dado de oferta na igreja. Então, fica aqui só como testemunho de que, se confiarmos em Deus, Deus, ele é o dono de tudo e tem nas mãos o controle de tudo. Desculpa se eu demorei, Daniel, mas queria dar esse testemunho também. Perfeito, pastor. O testemunho traz uma vida para a doutrina que a gente está estudando, com certeza contribuiu bastante. E aí tem vários testemunhos, né? Eu tenho o meu testemunhozinho também, lá do início do ano, quando eu comecei a dizimar correto, viu, Wagner? Que eu não dizimava sobre o bruto. E aí, no início desse ano, eu entendi que eu deveria dizimar. Liguei para o pastor Edson, falei com o pastor aqui da Igreja Maralina, conversei com a liderança aqui da igreja também, o Martionelli, e aí eu compreendi. E aí, bênçãos também recaíram sobre a minha vida. Então, vou dar prosseguimento para a gente tentar cumprir o horário, mas se porventura não der para a gente ver todos os slides, não tem problema. Eu tenho certeza que a gente já compreendeu bastante essa temática, sobretudo com os exemplos de vocês. Bom, os levitas, como eu falei, eram os responsáveis pelo serviço religioso no templo. E o objetivo do dízimo, ele é destinado para a pregação do evangelho. Lá em Salmos 96:8, né, e Malaquias 3:8 são os textos ali principais, no meu entender, que mostram a importância e a finalidade do dízimo. Eu vou até correr um pouco mais para a gente conseguir abordar o máximo do tema possível, mas se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, pode se manifestar. Então, em Salmo 96:8 fala assim, ó: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Aqui a gente vê as ofertas, as oferendas, né, no Salmo 96:8. Em Malaquias 3:8, esse verso é muito conhecido. Roubará o homem a Deus? A pergunta, né? É possível um homem roubar a Deus? E aí ele fala: todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Às vezes a gente rouba a Deus e nem percebemos. E como eu roubei o Senhor, Deus? Aí ele fala: nos dízimos e nas ofertas. Então, dízimos e ofertas, bem claro, essas duas condições. A gente já viu o dízimo, é um valor específico, 10%. De quê? De tudo que eu tenho de provento, que eu recebo. Se eu ganhei, não sei, qualquer coisa, um presente, um valor, fui casar e ganhei R$2.000 no presente ali de casamento, um parente deu para ajudar na casa, mobiliar a casa, etc. R$200 devem ser dedicados, devolvidos a Deus, porque tudo provém dele. E as ofertas, como o pastor Edson já falou, eu vou até passar também aqui de maneira mais rápida, elas expressam a nossa gratidão por tudo que Deus nos dá. E aqui eu enfatizo o que o pastor Edson também falou. A própria morte de Cristo na cruz para nos salvar já é mais do que suficiente para eu ter uma gratidão infinita, porque é por meio dela que eu tenho a chance, né, tenho a possibilidade da vida eterna e sem pecado. E para Jesus, qual é a essência da verdadeira oferta? Então, já que nossa temática aqui de estudo é sempre o que Jesus ensinou sobre a oferta, olha o que ele diz em Lucas 21. Diz assim, ó: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio é a urna onde colocava a oferta, né? E aí, verso 2. Ele viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Essa história é bem interessante.
E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre, ela deu mais do que todos os outros. Então, imagina aí, uma pessoa, um executivo ali, chegou na igreja e colocou no gasofilácio, né? Na oferta ali, no cestinho, seja o que for, 10 mil reais. E aí chega uma senhorinha bem humilde e ela colocou somente uma cédula de 2 reais. Nessa parábola aqui, né? Ou talvez, eu não sei, pastor, não tenho certeza se é uma parábola, se é um fato verídico, eu penso que seja verídico. Aquela senhorinha doou mais do que todos. E aí ele explica o motivo, ó. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Já a senhorinha, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. É como se aqueles homens, nesse exemplo que eu estou dando, 10 mil reais era o que estava sobrando. Já aquela senhorinha, ela só tinha 2 reais para passar aquele dia. E ela decidiu louvar a Deus e demonstrar a sua gratidão a Deus, ofertando aquilo que ela tinha, o que demonstra uma plena confiança em Deus para prover as necessidades dela. Essa parábola é bem conhecida. E quando a gente entrega esses dízimos, essas ofertas, qual é o sentimento que devemos ter? A gente fica triste, nossa, eita, vou dar não sei aqui um exemplo, eu recebi o 13º salário, adicional de Natal, aí a pessoa tirou férias junto e recebeu férias, e aí o provento naquele mês ali, por essa conjuntura, ficou no valor alto, digamos 20 mil reais, e aí eu vou fazer o dízimo de 2 mil. E aí, às vezes, a pessoa pensa, nossa, vou devolver muito. Então, será que é esse sentimento que nos é ensinado a termos quando fazemos o dízimo e a oferta? Em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz o seguinte, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, é assim que nós devemos dizimar, é assim que nós devemos ofertar, com alegria no coração. E a quantidade, e aqui eu ressalto que o pastor Edson colocou, quanto eu devo dar de oferta? É segundo o que tiver proposto no meu há um valor, biblicamente falando, específico para as ofertas. Vocês estão me ouvindo? Minha internet parece que oscilou um pouco. Foi só um pouquinho, Daniel, mas deu para compreender. Então é isso. As ofertas, obrigado, pastor. As ofertas, elas são na medida da minha gratidão a Deus, né? E não tem um valor específico, mas é muito comum a gente firmar um pacto, né? Como a gente costuma dizer. E aí você estabelece ali 2%, 5%, o pastor Edson já comentou que colocou 10%. Eu já vi, pastor, uma pessoa aqui, conhecido, não vou citar nomes, mas ele dava 20% de oferta. Então, totalizava ali uma devolução para Deus de 30%. Então, demonstrando ali realmente a sua grande gratidão a Deus. Pois não, pastor? Interessante, Daniel, que se é conforme as bênçãos, eu não queria alongar, mas então agora nessa abertura eu também vou colocar. Eu fiquei tão feliz em perceber que Deus cuida da gente e até dá muito mais do que nós teríamos se tivéssemos que nós mesmos administrar o pouco que fica nas nossas mãos, que eu liguei, nem esperei chegar no Brasil. Eu já liguei para minha esposa e disse, meu bem, olha, aconteceu, e contei para ela toda a história e disse, meu bem, não é melhor nós aumentarmos nosso pacto? E depois disso aumentamos mais 2 vezes e confesso, desde aquele período para cá, Deus nunca faz com que fique mais apertado financeiramente, mas sempre, até podendo socorrer familiares e outros. Pelo contrário, Deus sempre tem abençoado cada vez mais. Amém. É uma verdade, pastor. As bênçãos, derrama bênçãos sem medidas. Eu acho que vai ter esse verso aqui mais à frente. Eu vou compartilhar de novo a tela. E a gente vê
2 Coríntios 9:7, já vimos. E já que chegamos aqui ao fim, eu quero perguntar a você, você tem gratidão por Deus? Você entende que Deus ele criou todas as coisas e tudo que nós temos provém dele? A gente consegue perceber, você consegue perceber, que nessa sociedade que Deus faz comigo, né, no nosso negócio próprio, a gente monta esse negócio próprio da nossa vida, a gente entra com quase nada e Deus entra com tudo, provê tudo. Ele só quer que eu devolva 10%. Então eu pergunto, você está disposto a ser obediente a Deus, devolver o dízimo a Ele? Você está disposto a ofertar conforme a gratidão do seu coração para Deus? Esse é o apelo que eu faço hoje. E eu queria dizer, pastor, que vale a pena seguirmos, sermos obedientes às ordenanças bíblicas. E eu faço um último ponto aqui a ser ressaltado. Para eu ser salvo, eu preciso dizimar? Talvez alguns se perguntem dessa maneira. Eu preciso dizimar para ser salvo? Não, eu não preciso dizimar para ser salvo. Agora tem um detalhe importante. Eu só vou ser salvo se eu dizimar. Parece um pouco contraditório, mas eu reforço. Quando nós nos entregamos a Deus e somos obedientes a Ele, e o ramo está conectado à videira, o fruto será produzido. Assim como guardar os mandamentos, guardar o sábado, assim como cuidar da minha saúde, meu corpo, o templo do Espírito Santo, nada disso eu vou fazer para ter a salvação. Pelo contrário, eu vou me ligar a Deus, porque Ele é o nosso Deus criador, e a partir do momento que eu tenho essa conexão íntima, o Espírito Santo habita em mim, e Ele faz o processo de santificação, Ele vai me transformando, a consequência natural e inescapável é de que eu vou ser obediente, eu vou ter prazer, vou me regozijar em dizimar, como foi dito ali, dizimar com alegria. Eu vou sentir prazer em, no sábado, dedicar meus momentos para ler, estudar a Bíblia, testemunhar, fazer atividades de caridade. Eu vou ficar feliz em cumprir as vontades de Deus na minha vida. E é interessante, quando você eventualmente surgem situações, e eu falo especificamente aqui por sermos adventistas, né? Olá, o meu irmão Mateus. Boa noite, meu querido. E aí, viu, Mateuzinho? Estamos falando aqui sobre o dízimo, sobre a fidelidade a Deus. E é interessante, porque quando a gente guarda o sábado e por algum motivo, alguma coisa interfere, a gente fica angustiado e triste, porque, não sei, vou dar um exemplo, aconteceu alguma coisa na sexta, e aí a gente ainda não concluiu alguma outra atividade, você fica naquela angústia para conseguir, antes do pôr do sol, finalizar suas atividades seculares e dedicar aquele momento a Deus. Então, esse é o convite que Deus faz para todos nós, que sejamos obedientes e gratos a Ele por meio dos dízimos e das ofertas. Muito obrigado, Daniel. Foi muito importante, foi muito excelente, foi ótimo termos esse assunto abordado. E nós vamos cantar um hino que a Marileide escolheu, e esse hino foi muito boa, a escolha dela, vai falar exatamente sobre o tema, e em seguida do hino, Daniel faz as considerações finais e a oração, e com certeza Deus vai nos abençoar. Porém, antes do hino, eu postei no nosso grupo lá, no nosso ID, um convite que eu recebi da Bahia, dos momentos a sós com Cristo lá. E como eles estavam apenas com 130 pessoas inscritas e eles tinham vagas, eles abriram. Então, eu já postei e só agora já entraram mais de 20 pessoas. Então, se você deseja refazer, fazer também, viu, irmão Wagner? É um programa fantástico. Quarta, dia 2, vai começar. Quarta, quinta, sexta, sábado. Aí o sábado tem uma vigília e depois
no domingo encerra. Então, que você participe ou divulgue para outro participar, está lá no grupo, eles deram essa abertura para nós, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos então cantar esse hino agora. Obrigado, então. Que música, que mensagem. Eu, antes do Daniel orar e passar para ele, eu quero aqui agradecer a Deus por você ter entrado na sala, na classe bíblica. Quero dizer que tem pessoas aqui que estão provavelmente pela primeira vez, e tem a minha mãe aqui, está presente. Fico feliz por minha mãe. Ela só não passou perfume, mas Natal eu dou um perfume para minha mãezinha, né? Meu mãe, se a senhora tiver condição, eu sei que a senhora tem dificuldades, ela, irmã Hilda, para ela também abrir o microfone e tudo, mas a minha mãezinha, ela vai estar aqui, fica meu abraço. Eu amo muito você, mãe. E também tem a Creonice. Me parece, Creonice, que a irmã é de Bento Ribeiro, é isso? A senhora consegue abrir o microfone? O Marcelo, se me falha a memória, ele já falou sobre a irmã, é isso mesmo? Isso, sou de Bento Ribeiro. Isso, então seja bem-vinda, viu, Creonice? Amém. E saiba, quando a gente brinca assim de passar perfume, é claro, a gente brinca, mas no sentido, quando é possível, né? A gente ali tá penteado, banho tomado, essas coisas assim, a gente abre o vídeo. Mas da próxima vez, se apresenta aí que a gente está feliz de você estar conosco, tá bom? Ok, pode deixar. Você conhece a Marileide? Não. Ela também é de Bento Ribeiro. A irmã Eneida, que está aqui, também é de Bento Ribeiro. Se você passar aí, se você tiver no celular, é só passar as telas, você vai ver aí Marileide Alcoforado, irmã Eneida, e as duas são também de Bento Ribeiro, tá bom? Ok, obrigada. Mas eu sei quem é ela, pastor. Eu a vi ontem no culto.
Olha lá, Ah, Cleonice. tá bom. Boa noite, Marileide. Boa noite, irmã. Que bom Então, que vê-la por Deus aqui. Amém, obrigada. Obrigado, viu, Cleonice? Que esteja sempre conosco, viu? Pode Sábado, às deixar. 6 horas da manhã, também temos um grupo de oração aqui, tá bom? Tá ok. Então, com Daniel, as palavras finais e a oração também. Maravilha, pastor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, estudando mais um pouquinho da palavra de Deus. E eu fico feliz porque eu reforço, né? A tia Hilda está aqui, eu estou vendo a tia Fátima também. Obrigado, tia, pela sua presença, está aqui estudando conosco a Bíblia. Eu vi ali meu irmão, até comentei na hora, né? Porque nós temos orado por você, tia Fátima, pela Hilda, pela tia Hilda, também pelo meu irmão Mateuzinho, eu não sei se ele está aí ouvindo em alguma outra parte do cômodo, viu, mãezinha? E eu vi também a Andressa aí, a esposa do meu irmão, pessoa pela qual também nós estamos orando na minha dupla do ID, eu e a dona Iraneide, também conhecida como minha mãe. Então, Quer falar? Daniel, o Mateuzinho já saiu, ele estava de passagem, ele foi ao aniversário de um bebezinho que nasceu. Aí a Andressa também ficou aqui junto comigo um pouquinho para lhe ver. Maravilha. Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe que quando a gente... E eu faço esse último reforço aqui, pastor, a gente passou até um pouco aqui dos minutos, mas quando a gente se envolve com atividade missionária, e o ID, ele tem esse aspecto, né? A base do projeto ID, né? Talvez o termo projeto não seja o mais adequado, porque é uma missão, né? A gente tem esse objetivo de, inicialmente, receber o Espírito Santo, pedir diariamente, porque é Ele que vai nos transformar, nos moldar. E essas limitações que eventualmente nós temos, de dar um testemunho ou de dar um estudo, a gente também sabe que é o Espírito Santo quem distribui os dons segundo lhe apraz. Mas todos nós nascemos missionários e nós vamos falar de Deus de alguma maneira, tá? E aí, quando essas pessoas, o meu irmão, a própria Andressa, as tias que estão aqui presentes, quando eles tomam conhecimento que nós estamos orando, intercedendo de maneira sincera, querendo que essas pessoas se entreguem verdadeiramente a Deus, e todos nós, o objetivo nosso é esse, é que essa família ID aqui, que a gente possa continuar fazendo nossos estudos bíblicos lá nas mansões celestiais. Lá eu acho que vai ter um instrutor bíblico bem melhor, viu, pastor? Se Deus quiser, Jesus vai estar lá para nos tirar as dúvidas, né, pastor? O próprio Jesus vai agora ensinar. Daniel, antes da sua oração, a irmã Nilza, ela, não sei se está me ouvindo, você é a irmã Nilza de Marechal Hermes, é isso? Está me ouvindo, irmã Nilza? Parece que ela não está conectada corretamente, não, pastor, pelo que eu estou percebendo aqui. Então, tá bom. Pode então continuar. Quer falar, professor Sérgio? Não, só disse amém. Quando você amém, falou aí seja que nosso Deus. O nosso instrutor bíblico será o nosso mestre. Fiquei nosso muito mestre. feliz. Amém, meu irmão. Gente, então é isso. Que Deus abençoe a cada um, nos dê sabedoria para entendermos todas essas doutrinas que estamos estudando e que Ele nos acompanhe ao longo desta semana. Eu vou pedir agora que, do jeito que nós estamos, vamos fechar nossos olhos e conversar com Deus. Paizinho querido, amado e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, porque somente tu és merecedor de toda honra e toda glória, pois o Senhor é o Criador de todas as coisas. Vimos tantas imagens bonitas aqui, como nesse último hino, o qual eu gosto tanto, Pai. E ali tinha imagens da natureza, e a gente observa que o Senhor criou todas estas coisas, e nos criou também. E tudo isso provém única e exclusivamente de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia. É por isso, Pai, que somos eternamente gratos ao Senhor. E é por isso também que nós devemos ser, Pai, obedientes e com alegria no coração devolver os dízimos e as ofertas. Paizinho querido, concede-nos, portanto, o Santo Espírito do Senhor,
para que habite em nós e que possamos, assim, discernir entre as verdades das não-verdades, que possamos entender, Pai, cada uma dessas doutrinas que temos analisado, porque elas são bíblicas. Nós estamos entendendo o que a Tua palavra fala a respeito de cada um desses temas. Então, nos dá, Pai, a sabedoria para que possamos ser dizimistas fiéis e ofertantes com alegria. Esteja com cada uma das pessoas aqui. Abençoa, Senhor, as famílias, as filhas das pessoas aqui presentes. E eu lembro das minhas primas, filha da tia Hilda, da tia Fátima, Pai. Por favor, que o Senhor toque no coração de cada uma delas, de cada uma das pessoas aqui presentes e a família que elas representam. Por favor, Senhor, dá-nos a Tua paz, perdoa nossos pecados e que seja feita a Tua vontade em nossa vida. É o meu pedido e a minha oração em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém.